os dias, não somos consumidos. Nós erguemos a nossa voz a Ti em oração nesta noite. Não há nada melhor do que isso, Pai. Nós te agradecemos porque recebemos de Ti nesse momento a graça da mantença, da manutenção do dom da vida que não nos pertence a nós. Nós te agradecemos porque recebemos o sopro do fôlego da Tua vida, para que assim possamos invocar Teu nome, buscar a Tua face e permanecer em Tua presença. Toma-nos em Teus braços, assim como o oleiro toma o vaso em suas mãos. Molda-nos segundo o Teu querer mais uma vez, Pai. Nós te suplicamos que as Tuas santas mãos possam nos moldar conforme o Teu querer, para que sejamos um vaso de honra, um vaso de glória, para que possamos estar cheios da água da vida, do Teu Santo Espírito, e comunicar esta graça da salvação, deste último convite de misericórdia a todas as nações. Abençoa os pedidos de oração feitos que foram externados, também aqueles que ficaram no íntimo, no recôndito do ser. Tu conheces todas as coisas. Abençoa com teu braço poderoso e resgata, segundo o teu querer e a tua vontade, aqueles que se encontram nos leitos dos hospitais. Vai, Senhor, através do teu Santo Espírito, em busca daquele que está sem o pão, daquele que está sem a veste, daquele que está detrás das prisões. Seu coração é sincero, o mesmo que não saiba que está perdido como a dracma, que o teu Santo Espírito possa alcançá-lo e que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome. Abençoa o irmão João mais uma vez, que ele seja dotado poderosamente do teu Santo Espírito, da graça da tua palavra e que as verdades que vêm dos altos céus, como tesouros preciosos que são, possam ser entesourados em nossos corações nessa noite e serem um plantio de trigo a ser colhido para a vida eterna em muitos outros corações que ainda serão plantados. Permaneça conosco, dá-nos, Senhor, a mente de Cristo nessa noite. Nos fortaleça, perdoai as nossas faltas, porque ainda estamos nesse mundo pecador, mas nos aperfeiçoa no caminho de santidade, no caminho de salvação. Todas estas bênçãos nós suplicamos, Senhor, nós clamamos, não porque haja mérito algum, nós não podemos confiar nos nossos méritos, nós não temos méritos, na verdade. Nós clamamos unicamente pelo nome de Teu Filho amado, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, daquele que nos cobre com seu manto de graça e de perdão, e que através desse manto, dessa graça de salvação, Pai Santo, podemos ser habilitados diante da Tua graça, diante da Tua glória no reino dos céus. Nós te suplicamos estas bênçãos, Senhor. Nós clamamos, nós te louvamos nesta noite e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Glória Deus. Glória a Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Que o nosso Pai eterno seja louvado, pois Ele, desde a eternidade, eternidade, Ele é Deus. Aonde a sua luz é inacessível. E que deu o seu Filho amado para morrer pelos nossos pecados. E assim a gente tem como ter vida e seguir avante. E temos a eleição da vida eterna. Somos chamados herdeiros de Israel, descendência de Abraão, santos de Israel. Que privilégio. E dando continuidade aos nossos estudos, pois esses estudos cada vez fortalecem a nossa fé, pois a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos 12. E que série maravilhosa, direcionada pelo nosso Deus vivo, para que os seus amados possam refletir e possam crescer cada vez mais nessa fé. Uma fé que não tem limites a
até chegarmos na estatura do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Romanos capítulo 12, Paulo, ele nos diz, vamos começar lendo todo o capítulo. Depois vamos colocar aqui algumas colocações, principalmente nesses primeiros versículos, pois são os primeiros versículos que eles fazem parte da minha vida, e é um privilégio poder falar sobre esse capítulo 12, que toda a honra e toda a glória sejam dados a ele. Eu fiquei muito feliz e contente por poder falar sobre esse tema, e que ele seja louvado e engrandecido. Suplico-vos, essa é uma versão da King James Fiel, 1611. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois eu digo, pela graça que me é dada, para todo mundo que está dentre vós, não pense de si mesmo muito mais do que deveria pensar, senão que pense com sobriedade, assim como Deus tem dado a cada um com a medida da fé. Porque assim como temos muitos membros em um corpo, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada um membros um dos outros. Então, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se for profecia, profetizamos segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensinar. Ou o que exorta? Aquele que exorta, na exortação. O que reparte, faça-o com simplicidade. O que governa, com diligência. O que demonstra misericórdia, com alegria faça isso. Amor seja sem dissimulação. Aborrecei o que é mal e apegai-vos ao que é bom. Sede amigavelmente afeiçoados uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais negligentes nas atividades, ferventes no espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Compartindo a necessidade dos santos, sede dados à hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Regozijai-vos com os que se regozijam e chorai com os que choram. Tende o mesmo pensamento uns com os outros. Não tencione coisas altas, mas condescendem a homens de baixa renda. Não sejais sábios em seus próprios conceitos. E não atribuas a nenhum homem mal por mal. Procurai as coisas honestas à vista de todos os homens. Se for possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Amados irmãos, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a vingança é minha. Eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, alimenta-o. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre sua cabeça. Não sejas vencidos pelo mal, mas vença o mal com o bem. Amém. Glória a Deus. Palavras vivas que nos transformam, nos exortam. Pois Paulo, desde os primeiros capítulos, ele vem trazendo uma exortação à humanidade pecadora e caída, que todos foram destituídos da graça, todos precisam ser reconciliados com Deus, mediante Jesus Cristo, o seu Filho amado que morreu. E mediante esta fé no nosso Senhor Jesus Cristo,
Paulo nos explica sobre essa justiça. Podemos ser justos? Conseguimos colocar a sua santa lei no nosso coração, na nossa mente? E assim, ele vai trazendo, aqui, a partir do capítulo 12, ele condiciona a igreja como é o verdadeiro caminho da justificação. Como somos justos perante o Pai, mediante essa fé. E aqui ele suplica aos irmãos de Roma que, pelas misericórdias de Deus, apresente os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Lemos no capítulo 7, aonde fala sobre a mulher que está ligada ao seu marido e que ela só está desligada do seu marido quando ele morrer. E aqui nessa simples e tremenda lição, nós conseguimos tirar que o corpo, ele precisa ser morto, para assim a gente conseguir as promessas do derramamento do Espírito. E aqui ele suplica para que possamos nos apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Jesus Cristo, ele sempre nos traz a lembrança que, se quisermos andarmos como ele andou, precisamos carregar a sua cruz, precisamos beber da sua água, precisamos estar ligados à videira. Porque Jesus, ele orou por nós, para que pudéssemos ser um com ele, assim como ele é um com o Pai. E essa união é extraordinária. E disse o Salvador a respeito de si mesmo: o Filho nada pode fazer de si mesmo, pois é o Pai que permanece em mim que faz as suas obras. Assim, se Cristo habitar em nosso coração, ele operará em nós tanto o querer como o realizar. Trabalharemos com ele, como ele trabalhou, manifestaremos o mesmo Espírito, e assim amando, nele habitando, crescemos em tudo, naquele que é a cabeça, que é Cristo. O pecado nos traz a morte, mas quando apresentamos o nosso corpo de uma forma consciente, pois é o nosso culto racional. O que é esse culto racional? Aqui no Strong, nas concordâncias, no grego, está relacionado a uma adoração, um serviço lógico, né? O racional aqui está lógicos, relacionado a racional, a razão e a lógica. Pois a nossa adoração não pode ser inconsciente. Precisamos entender. Temos que buscar o conhecimento daquele que servimos, daquele que estamos cultuando, aqueles que estamos entregando a nossa vida em sacrifício vivo. E isso nos garante, aqui como está escrito, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, podemos perceber que o mundo prega, todas as coisas que o mundo oferece, nós não podemos nos submeter a elas, não podemos nos conformar com as coisas deste mundo, com o ensinamento deste mundo, pois o que está no mundo, eles inverteram a verdade pela mentira. E hoje o que é mentira para eles, para nós é verdade para eles. Né? Trocaram a verdade pela mentira e a mentira pela verdade. Hoje, quando olhamos para a verdade, para a palavra de Deus,
vemos como o mundo foi criado, vemos como é a cosmologia bíblica, e vemos que no mundo não nos fala a verdade. E somente quando nós entregamos o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, através desse culto racional, lógico, podemos obedecer a Deus de coração, oferecendo o nosso culto racional a Ele, pois não devemos obedecer só porque sim, sem entendimento e nem vontade. Não é só porque todo mundo está ali adorando que vou estar ali adorando. Precisamos entender o porquê estamos adorando, a quem nós servimos. Então, em Romanos 12, 1 marca, né, uma mudança no assunto do livro de Paulo. Como explicamos no capítulo anteriores, Paulo explica sobre a salvação, nossa relação com Deus e vários outros assuntos espirituais importantes. E a partir do capítulo 12, a partir dessa mensagem, o foco passa a ser prático. Como o cristão deve se comportar? Quando entendemos tudo que Deus é, conhecemos a Deus, temos o verdadeiro entendimento do que Ele quer de nós e que Ele está interessado por nós a todo momento. É tudo, e Ele faz tudo por nós. Quando entendemos isso, conseguimos entender o amor dele por nós. E assim nossa resposta deve ser uma vida dedicada a Ele, pois Ele está ansioso para que nós possamos ser unidos à videira, para que assim a gente dê frutos. Então esse culto racional, ele significa adoração consciente, com amor, mas também com entendimento, pois a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra através do conhecimento, da sabedoria, e só vamos ter fé, aumentar a nossa fé, se realmente nós conhecemos. E assim nós avançamos naquilo que a gente crê. Se cremos que estamos recebendo mensagens determinadas para o tempo de hoje, sobre como devemos nos comportar com os nossos corpos diante do Pai, que é mediante o nosso culto racional, através desse culto, né, através do nosso corpo sendo ele santo, e ele deve ser agradável a Deus. Como estamos cuidando do templo do Deus vivo? Estamos entregando as vontades do mundo, as coisas que são as paixões da carne? Pois são as paixões da carne que o nosso Salvador nos advertiu e advertiu os seus discípulos de que precisamente antes de sua segunda vinda existiria uma situação muito semelhante à que precedeu o dilúvio. O comer e beber seria levado ao excesso e o mundo se entregaria ao prazer. Esse estado de coisas, será que não existe hoje, no nosso presente? O comer e o beber sendo levados ao excesso, à glutonaria, estimulando os desejos da carne. E relembrando, irmãos, o nosso corpo, ele tem como estímulo os nossos 5 sentidos. E é o que o nosso amado profeta, o discípulo amado, o apóstolo Paulo, ele nos suplica para que os nossos corpos sejam entregues como sacrifício vivo. E para que nós não nos conformais com este mundo. Para que assim a gente possa ser renovado. Para que a nossa mente possa ter novos pensamentos, uma nova maneira de viver, uma nova maneira de pensar. E hoje sabemos, através do conhecimento hoje que está abundante sobre todas essas verdades. Hoje, o que mais
é vendido são livros sobre dietas da mente, sobre como podemos estar com a mente mais desenvolvida, com raciocínio mais rápido, e sabemos que aquilo que nós fazemos com o nosso corpo, com os nossos 5 sentidos, vai interferir na nossa forma de pensar. E aqui Cristo ele está nos suplicando para que nos apresentemos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E que isso seja de forma consciente. E só vamos ser justos se crermos nisso. E só vamos conseguir sermos santos e puros se estivermos ligados na videira. Não é pelos nossos próprios esforços, pois somos falhos e pecadores. Precisamos de Cristo para avançarmos, para fazermos essa obra. E assim ele diz que nós poderemos experimentar, quando essa mente estiver renovada, quando realmente reconhecemos que não somos capazes, nós vamos entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois o nosso corpo não será mais nosso, a nossa alma não será mais nossa, nossos entendimentos não serão mais os nossos, mas sim o Espírito de Deus que habita em nós. Seremos guiados pelo Espírito, seremos transformados, avançando no conhecimento, estatura em graça. Pois Deus nos exige, né, que tudo que fores fazer, dê glórias a Deus. E devemos nos indagar, pois a nossa vida é nos concedida apenas como um empréstimo. E a nossa indagação deveria ser a cada dia: como poderei investir os meus talentos com o melhor proveito? Como poderei fazer o máximo para a glória de Deus e o benefício de meu semelhante? Pois, irmãos, não há valor nenhum se não for para conquistar esses objetivos na nossa vida. Dar glória a Deus e amar o nosso próximo. Amar a Deus. E o nosso primeiro dever para com o nosso Pai e nossos semelhantes é o nosso desenvolvimento próprio, que é somente por essa justificação, por crer que essa mensagem de saúde faz nos avançarmos na fé. E aqueles que não creem vão ver os sinais. E muitas vezes esses sinais podem ser dolorosos, podem ser por medidas de doenças. Precisamos estarmos buscando esse desenvolvimento, esse crescimento, principalmente para dar glórias a Deus e poder ajudar os nossos semelhantes. E esse sacrifício nos lembra Jesus Cristo e lembra o Cordeiro imaculado, perfeito, que deveria ser apresentado diante ali o sacrifício do altar. Se tivesse algum defeito, alguma mácula, ele não poderia ser sacrificado. Então, mediante o sacrifício perfeito de Cristo, ele nos outorga, ele nos imputa para que assim possamos ser corpo de Cristo. E se crermos, nós conseguiríamos, nós vamos conseguir. Nós não por nós mesmos, mas porque Cristo está em nós. Não sou eu que vivo mais, mas Cristo vive em mim. E isso deve estar dentro dos nossos corações todo dia e todo momento. Pois cada faculdade com que o Criador nos dotou deve ser cultivado ao próximo, ao máximo grau da perfeição, a fim de que podermos fazer a maior porção de bem de que formos capazes. Logo, é bem empregado o tempo em que se usa no estabelecer e preservar a saúde física e mental. Não podemos permitir que define ou invalide qualquer função do corpo ou da mente, pois muitos alimentos entorpecem a nossa mente, nos deixa depressivos, nos deixa ansiosos. E nós devemos ter esse entendimento, pois hoje temos isso. Não precisa vá a algum profissional da área e ele vai te falar.
que trocaram a verdade pela mentira e a mentira pela verdade. Hoje, o que temos hoje na alimentação, o que nos oferecem como algo bom, mas quando realmente vamos ver e entender, pois Deus não nos deixa na ignorância, percebemos que aquilo faz mal. Pegamos o exemplo da margarina. Há quanto tempo não tem propagandas falando que a margarina faz o seu dia melhor, que faz bem para o coração, gorduras hidrogenadas. E quando vamos estudar, buscar o conhecimento, vemos que aquilo nem formiga e nem mosquitos pousam em cima. Aquilo não é compatível com a natureza do homem, e muito menos naqueles que são do reino dos céus, que são habitações do Espírito Santo. Precisamos entender isso, irmãos. Não é por isso que seremos justificados, mas é algo que nós temos que ter temor, pois nós somos chamados para sermos santos e puros diante dele. E precisamos avançar nessa fé, nesse conhecimento, para que assim a gente não só espere os sinais, pois podemos escolher a vida ou a morte. A vida em Cristo nos exige uma morte do nosso corpo, mas a morte do pecado nos leva a uma morte eterna. Mas a morte em Cristo nos leva a ter uma vida eterna em Cristo Jesus. E todo homem tem, em grande medida, a oportunidade de fazer de si mesmo aquilo que escolher ser. As bênçãos desta vida, bem como do estado imortal, estão ao seu alcance. Ele pode edificar um caráter de sólido valor, ganhando nova força e a cada passo. Pode avançar diariamente em conhecimento e sabedoria, buscando nova luz ao progredir, acrescentando virtude à virtude, graça à graça. E assim suas faculdades melhorarão com o uso. Quanto mais sabedoria alcança, maior será sua capacidade de conquista. A sua inteligência, o seu conhecimento e virtude desenvolver-se-ão assim com maior força e mais perfeita simetria, assim ligados na videira, deixando toda essa sabedoria de Cristo crescer na sua vida. Isso é uma permissão. Através dessa fé em Cristo, Ele nos permite termos esse conhecimento e avançar diariamente. E assim também, se negligenciarmos, se formos incrédulos, as nossas faculdades se embotarão por falta de uso, ou se podemos perverter as nossas faculdades por maus hábitos, por falta de domínio próprio ou de resistência moral. E assim o curso da sua vida se inclinará para baixo. Ele se torna desobediente à lei de Deus e às leis da saúde. O apetite conquista, a inclinação o conduz. Torna-se-lhe mais fácil permitir que os poderes do mal, sempre ativos, os arrastem, do que lutar contra eles e do avante. Seguem-se dissipação, enfermidade e morte. E, infelizmente, esta é a história de muitas vidas que poderiam ter sido úteis à causa de Deus e à humanidade. E Deus, o nosso Pai, Ele sempre desejou que alcancemos a norma de perfeição, que o dom de Cristo nos tornou possível. Ele nos convida a fazer nossa escolha do direito, para nos ligarmos com instrumentos celestes, adotarmos princípios que hão de restaurar em nós a imagem divina. Pois na palavra escrita, no livro sagrado, na Bíblia, na palavra de Deus, e no grande livro da natureza, ele revelou os princípios da vida. É nossa obra obter conhecimento destes princípios, pela obediência, cooperar com ele na restauração da saúde do corpo
bem como da alma, lembrando que o organismo vivo é propriedade de Deus. A ele pertence pela criação, pela redenção e pelo mau uso de qualquer de nossas faculdades, roubamos a Deus da honra que lhe é devida. Então há uma obrigação, irmãos. Temos uma obrigação de nos apresentarmos a Deus limpos, puros, saudáveis. E isso não é compreendido muitas vezes. Mas a falta de cuidado, essa falta de cuidado pela maquinaria viva, muitas vezes é um insulto ao Criador. Há várias regras divinamente indicadas que, se observadas, livrariam os seres humanos de enfermidades e morte prematura. E, meus irmãos queridos, isso não vem de mim, vem da parte do Senhor. Uma das razões por que não desfrutamos mais das bênçãos do Senhor é que não acatamos a luz que Ele se tem comprazido em nos dar com referência às leis da vida e da saúde. E o Criador, o Deus das leis, Ele é o autor das leis, tanto físicas quanto as leis morais. A sua lei está escrita na sua célula, no seu metabolismo, no desenvolvimento do seu corpo. Seu corpo precisa descansar, precisa se alimentar, precisa se exercitar, precisa meditar na palavra, precisa buscar o amor ao Pai e o amor ao próximo, mediante o seu corpo em sacrifício vivo. Pois é o Criador do homem que organizou a maquinaria viva de nosso corpo. Cada função é maravilhosa e sabiamente arranjada. E Deus se comprometeu a manter esta maquinaria humana em saudável ação, desde o instrumento humano, desde que o instrumento humano obedeça às suas leis e coopere com ele. E cada lei governadora da máquina humana deve ser considerada tão divina na origem, caráter e importância como a palavra de Deus. Cada ação descuidada e desatenta, qualquer abuso em relação ao maravilhoso mecanismo do Senhor, com desrespeito às suas peculiaridades e suas peculiares leis na habitação humana, é uma violação da lei de Deus. Podemos nos admirar com as obras de Deus na natureza, mas a habitação humana, o corpo que ele criou, o ser humano, é uma das obras mais maravilhosas. E como nós falamos, na época de Jesus ele nos advertiu que o comer e o beber estariam em excesso, e o mundo se entregaria ao prazer. Então o mundo ele está entregue em grande medida entregue às satisfações do apetite. E a disposição de seguir os costumes do mundo nos tornará cativos de hábitos pervertidos. Hábitos que nos farão cada vez mais semelhantes aos condenados habitantes de Sodoma e Gomorra. E muitas vezes nos admiramos que os habitantes da terra não tenham sido destruídos como o povo de Sodoma e Gomorra. E nós vemos no presente esse estado de degeneração e mortalidade no mundo. Cegas paixões controlam a razão. E toda consideração superior é, em muitos casos, sacrificada à luxúria. Temos entregado a nossa razão às loucuras do mundo? Temos sacrificado o nosso corpo às luxúrias do mundo, aos prazeres? Então, irmãos, manter o nosso corpo em condições saudáveis, a fim de que todas as partes da maquinaria viva possam agir harmoniosamente,
Tal deve ser a nossa preocupação. Devemos buscar transformar a nossa mente para entendermos qual é a boa, perfeita vontade de Deus. E dessa forma, devemos dizer não ao mundo, não às paixões da carne. E quando entendemos que uma vez as leis da natureza são leis de Deus, com certeza consideramos com mais cuidadosa atenção ao nosso corpo, que não é nosso, e sim colocamos em sacrifício vivo ao Pai, de forma pura e santa. Não podemos ignorar, pois não estamos mais em tempo de ignorância. Já temos falado aqui sobre essas verdades. Temos que crer para avançarmos na fé. Crermos que Cristo nos habilita a sermos santos, Ele nos habilita a termos o nosso corpo saudável, não mediante os nossos esforços, mas mediante o Espírito que Ele nos outorgou e nos prometeu. Pois não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6, 15, 19 e 20. Então, nosso corpo é adquirida propriedade de Cristo. Não devemos sentir-nos em liberdade de fazer com ele o que nos apraz. Os homens têm procedido assim. Têm tratado seu corpo como se suas leis não previssem penalidade. Por meio do pervertido apetite, seus órgãos e faculdades têm se tornado debilitados, enfermos, inutilizados, inúteis. E esses resultados que Satanás tem acarretado por suas próprias especiosas tentações, ele usa para escarnecer de Deus. Ele apresenta diante de Deus o corpo humano que Cristo adquiriu como sua propriedade. E que deformada representação de seu Criador é o homem, porque pecou contra o corpo e corrompeu seus caminhos. Necessitamos dessa graça, irmãos. Precisamos nos render a Cristo para que possamos ser novas criaturas em Cristo Jesus. E assim ele prometeu que receberemos o seu Santo Espírito para podermos cumprir conforme a sua vontade, o seu querer nas nossas vidas, entender qual que é a boa, perfeita vontade de Deus nas nossas vidas. Então essa obediência deve ser feita matéria de dever pessoal. Nós mesmos havemos de sofrer os danos da lei violada. E nós devemos responder perante Deus por nossos hábitos e práticas. Portanto, o que nos importa perguntar não é: que diz o mundo? Que diz o mundo? Mas devemos perguntar: como eu, que me declaro cristão, trato a habitação que Deus me deu? Trabalharei para o meu mais alto bem temporal e espiritual, guardando o meu corpo como um templo para a habitação do Espírito Santo? Ou sacrificar-me-ei eu mesmo às práticas e ideias do mundo? Que Deus seja louvado, meus amados irmãos. Essa mensagem vem da parte do nosso Pai Celestial em nome de Jesus Cristo. Que possamos avançar na fé, crer nessa palavra, crer nessa verdade, pois ela vem dos altos céus. Que possamos nos entregar como sacrifícios vivos, para podermos receber esses dons, ministrar a palavra conforme a sua vontade, sermos fraternos, sermos irmãos, exortar, que se for para exortar, exorte, que se for para ministrar, ministre, e não sejais sábios em seus próprios conceitos. Amém, glória a Deus.
Gostaria aqui de pedir ao nosso querido amado irmão Claudivan, por gentileza, nos dirigir nessa oração, em nome de Jesus, para a honra e glória. Sim, irmão, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Santo Deus, Pai soberano, Criador do céu e da terra e do mar. Louvado e exaltado, Pai, é a sua graça, é o seu louvor, é o seu domínio, é a ação de graça. Ó Senhor, Pai, ó Deus da salvação, ó Deus da justificação pela fé, ó Deus que pode fazer o impossível. Ti, Senhor, reconstrói e levanta, Pai, o que está desabilitado, Pai, no leite de uma cama, sem ter força, sem ter vigor, sem ter menos força, Pai, de abrir a boca e chamar para os familiares. Mas, Pai Santo, neste momento, Pai, tão grande é seu louvor, a sua presença, refrigera, Senhor, derrama, Pai, o vigor eterno sobre o seu filho, Senhor, que está dessa forma, sem força, familiares, triste. O teu nome, Pai, venha ser engrandecido. Neste momento, Pai Santo, que usasse seu filho e servo, o irmão João, esse guerreiro, Senhor, para desmistar, Senhor, e falar dessa mensagem poderosa, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai Santo. Cuida, Pai, do seu povo, cada um neste momento, Pai. Sua presença é grande, é grandiosa, é poderosa, é majestosa, é esperança, é paz em nossas vidas. Nos dá equilíbrio, nos dá paciência, nos dá sabedoria, nos dá vigor, nos dá certeza que a gente serve ao Senhor, ao Deus vivo de Israel. Neste momento, Pai, resplandece, Pai, a sua misericórdia e a melhora e a recuperação, Senhor, do esposo, Senhor, da irmã Vitória, do irmão Olério, do irmão de Assis, do irmão Silmão, Pai, da irmã, da Rosângela, Pai, todos os demais, Pai. E de encontro cada lar e família, cada um dos irmãos, Pai. Resplandece, Pai, o brilho da claridade, Pai, da luz celestial do teu santo trono em nossas vidas. Resplandece, Pai, em cada lado dos irmãos, em cada filho, em cada filha, em cada pais, irmãos, famílias, tios, parentes, todos, Pai. Resplandece, Pai, esse vigor eterno que vem do mais alto céu. Resplandece, Senhor, a sua luz maravilhosa que nos preenche, Pai, com fruto, com o poder da palavra. Que Tu és a simplicidade maior. Tu és a bênção, Pai, do mais alto céu. Tu és o louvor, a adoração, o domínio e a luz celestial. Neste momento, Pai, eu Te agradeço e louvo e clamo. Clamo de todo o coração, de todo o meu coração, pelo Pai, a recuperação, Senhor. Esse pedido, Pai, a levantar a mão para os altos e clamar o Seu nome santo. Santo Senhor dos Exércitos, domínio, louvor, ação de graça, poderoso, majestoso, Deus eterno, revestido de glória, revestido de esplendor, revestido do mais alto poder do céu, com esplendor e glória. Neste momento, Pai, resplandece, Pai, a sua luz maravilhosa. Resplandece, Senhor, o seu vigor. Resplandece, Pai, a sua infinita graça e o louvor que venha ser tocado no coração do seu filho que está no leito.
de um hospital. Reaviva, Senhor, as forças. Renova, Senhor, todo o seu corpo. Lava, Senhor, purifica, Pai. Levanta, abre os olhos dele, Senhor, neste momento. Abra, Senhor, os olhos dele, Senhor. Eu clamo em nome do Senhor Jesus. Abri, Senhor, os olhos dele, Alfa, Ômega. Abri, Senhor, os olhos dele, Senhor, neste momento. Abri, Senhor, os olhos dele, Senhor, neste momento. Reaviva, Senhor, a cor, o semblante, e ele venha sentir a sua presença. Reaviva, Senhor, com vigor. Reaviva, Senhor, com a restauração. Reaviva, Senhor, com as graças celestes. Reaviva, Senhor, com o pão da viva. Com o pão da vida. Reaviva, Senhor. Reaviva, Senhor, com alimento espiritual. Reaviva, Senhor, com a sua graça. Renova, Senhor, e restaura a força dele em Cristo e Jesus Cristo, Pai. O Cordeiro, o Filho de Deus vivo, em de encontro, Pai. Dai a saúde e a cura, Pai, da tua filha, tia do irmão Edson, Pai, da Sofia, Pai, de cada um, Senhor. Reaviva, Senhor, com a sua graça, com o seu louvor. Dá cada vez mais, Pai. Aumenta a fé, Pai, cada vez mais em nosso coração. Aumentai, Senhor. Aumentai, Pai. Aumentai, Senhor, a fé em nosso coração. Senhor, Romanos é um livro, Pai, maravilhoso. E contém, Senhor, tudo de maravilhas, que é a certeza, Pai. Ti, Senhor, está nos direcionando, está nos guiando nessa jornada. Pois, Pai, está chegando o momento. Está chegando, Senhor, grandemente, o grande volta e triunfal do Senhor Jesus. O Cordeiro está voltando, o Filho de Deus vivo, voltando sob as nuvens do céu. Vai ser um momento triunfal de alegria, salvação e justificação em Cristo Jesus. Restaurai, Senhor, o poder da cura sobre o seu Filho neste momento. Restaurai, Senhor, as maravilhas, Senhor. O médico, Pai, desengana uns minutos, mas Ti, Senhor, é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, Rei dos reis, o eterno Deus vivo de Israel, o Deus vivo que conduziu Moisés pelo deserto, levando o seu povo, que foi resgatado do Egito, que está sendo massacrados, açoitados, escravizados. Mas o Senhor Deus de Israel resgatou seu povo de uma maneira muito tremenda. Alfa, Ômega. Mas, Pai, Ti, Senhor, usou não só Moisés, mas todos aqueles, Senhor, que está nesse livro maravilhoso, que é a Bíblia Sagrada, a palavra, o alimento espiritual, o alimento verdadeiro. Esse é o pão vivo que nos alimenta, que nos fortalece, que nos cada vez mais a gente somos transformados, restaurados, renovados, perdoados, direcionados pela luz eterna do alto trono vivo. Abençoe, Senhor, cada um que faz parte do seu rebanho, indo de encontro, Pai, as suas familiares, indo de encontro todas as nossas famílias, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, indo de encontro, Pai, também todos aqueles que estão ouvindo, Senhor, a sua palavra, todos aqueles que, Senhor, que estão reunidos, Pai. Que a gente venha cantar um dia, assim. Prepare o seu povo. Preparai, Senhor, o seu povo, Pai. Grandemente, fortemente, Pai. Mas a certeza maior, Pai. Ti, Senhor, está o tempo todo, Pai, olhando para cada um de nós e nos fortalecendo cada vez mais nessa jornada, Pai. Oh, que momento feliz
que momento de alegria, de certeza, que nós servimos a Ti, Senhor, que Tu és, Senhor, a luz celestial, a luz eterna, a luz que transborda em nós o fruto, Senhor, da palavra, o fruto, Pai, do revivamento. Restaurai, Pai, curai, Senhor. Tende misericórdia, Pai. Um alto clamor a Ti, Senhor, Rei dos Reis, Deus vivo, um alto clamor, Pai. Que essa oração, Pai, venha ser levado o Teu santo trono e venha, Senhor, de encontro. Alfa, ômega, esse rapaz, Pai. Levanta, Pai, ele do estado que ele está. Dá vigor, Senhor, e força. Renova as forças, restaurai, Senhor, a cura, lava e purifica, renova e guia e abre os olhos dele, Senhor. Que ele venha olhar e ver tudo ali em volta, sua família, seus parentes, e que Ti, Senhor, faz pela fé em Cristo, pelo crer, porque eu sei em quem eu tenho crido. O Senhor Jesus, o Cordeiro, o Filho de Deus vivo, que foi ressuscitado, mas o Senhor Jesus pagou um preço maior por nós todos, na cruz do Calvário. Por isso, Senhor, nos corajosa, nos dá cada vez mais força, mas que o Seu nome, Pai, venha ser exaltado. Honra e louvor e glória para Ti. Não sou merecedor, mas Ti, Senhor, pelo amor grande e incondicional para conosco, nos chamou, nos resgatou pelo caminho da vereda da justiça celestial. Esse caminho que leva à salvação em Cristo. Essa é a oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso Deus, glória ao nosso Deus eterno, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Deus seja louvado, aleluia. Irmão Claudivan, gostaria de continuar? Ô, irmão João, Meu amado. eu muitas vezes na vida eu clamei ao Senhor, muitas vezes na vida eu supliquei a Deus vivo pela sua grandiosa misericórdia, pelo seu vigor em nossas vidas. Mas cada momento, cada segundo, que os pensamentos do Senhor são mais altos do que o nosso. Mas Ele é a videira, Ele é o oleiro, nós somos o barro. Esse barro precisa ser cada vez mais, Senhor, restaurado, transformado em Cristo.